Graça e paz do Senhor Jesus, uma alegria estarmos aqui. Queremos dizer também da nossa alegria de contar com os nossos visitantes. Queremos aqui fazer o registro de Ubiratã. Está Ubiratã, Deus abençoe, querido. Também temos aqui a Alaine, é isso, Alaine, Deus abençoe. Muito bem. Tem mais algum visitante hoje? Está aqui pela primeira vez. Nossa gratidão, nossos cultos funcionam às quintas-feiras, 19h30, e aos domingos, às 9h e às 18h. Muito bom. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. A gente sabe que é sempre um privilégio a gente trabalhar, a gente poder examinar as Escrituras, trazer nas Escrituras a reflexão para as nossas vidas. Então, que nesse momento você possa também estar com o seu coração antenado, sua mente antenada, para a gente ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos abrir aí Mateus, mas na verdade vamos pegar a versão de Marcos. Vamos pegar Marcos capítulo 8, porque o mesmo texto ele está nos 3 evangelhos. Nós vamos pegar Marcos no capítulo 8. Marcos capítulo 8, vamos pegar a partir do verso 34. Marcos capítulo 8, a partir do verso 34. Se você abrir também Mateus 16, nós vamos estar no mesmo texto, só com algumas pequenas diferenças. Quem encontrar pode se colocando em pé, para a gente proceder à leitura da palavra de Deus. Então, Marcos capítulo 8, do verso 34 até o final, até o verso 38. Diz assim a palavra do Senhor. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem, a mulher, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e perversa, pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Oremos. Pai Santo, nossa gratidão por estarmos aqui reunidos em Teu nome neste lugar, e de maneira especial nossa gratidão por termos a palavra do Senhor em nosso idioma, por podermos ter a revelação escrita do Senhor aqui disponível para nós, e ainda de maneira mais especial por esta pequena passagem das Escrituras que nós acabamos de ler. Que o Senhor, Deus, pelo Teu Santo Espírito nos ensine, para que possamos compreender o que é ser um discípulo do Senhor Jesus, quais são os pré-requisitos para que o Senhor nos coloca para sermos discípulos do Senhor, que possamos compreender à luz da Tua palavra as características de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Vem em nosso auxílio, porque pecadores somos e dependemos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. A gente vive dias de um cristianismo extremamente nominal. Pela manhã nós conversamos sobre
essas dificuldades da igreja contemporânea à luz do profeta Ezequiel. Tentamos responder a 3 perguntas. A primeira delas, o que leva as pessoas a ouvir e não praticar a palavra de Deus? Quais os perigos de ouvir e não praticar a palavra de Deus? E como é que Deus reage a tudo isso? Como Deus chama as pessoas diante desta realidade? E a constatação que nós temos é que a semelhança do que acontecia lá ainda acontece hoje. Nós temos uma multidão de pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não tem compromisso com ela. Ouvem a palavra de Deus, mas não a pratica. Ouvem a palavra de Deus, mas de fato não tem frutos dignos de arrependimento. E nós então pulamos, pensando aí no tempo do profeta Ezequiel, saímos então do ano por volta aí, do ano 586 a.C., e a gente vai agora para o ano 32, aí depois de Cristo. Passados esse tempo, uma multidão agora passava a acompanhar Jesus, e a fama de Jesus estava cada vez maior, as pessoas ouviam mais e mais acerca de Jesus, e as pessoas não tinham muito noção acerca de quem era Jesus. Por isso que você vai olhar que, ainda no capítulo 8, Jesus ele estava andando aí pelos povoados, e então Cristo pergunta para os discípulos: olha, quem vocês dizem, quem o povo diz que eu sou? É uma pergunta de Jesus. Já imaginou isso? Os apóstolos estavam com Jesus, andavam com Jesus, e em determinado momento ele se vira para os apóstolos, para os discípulos e diz: quem o povo, primeiro o povo, quem o povo diz que eu sou? E é interessante que as respostas são variadas. E aí Pedro responde dizendo: olha, alguns dizem que é João Batista. Você vê o nível do povo. Porque João Batista é praticamente a mesma idade de Jesus. João Batista era, digamos, 6 meses mais velho que Jesus. As pessoas viram Jesus com João Batista. Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Mas o povo, meus queridos, como nós vimos pela manhã, eles não querem cavar fundo acerca da verdade do Evangelho. Eles querem cavar raso, à semelhança do homem que constrói a sua casa sobre a areia rasa. Então, alguns falam: é João Batista. Que ideia mais louca. Aí alguns dizem: é Elias, porque havia um mistério muito grande, ainda há entre o povo judeu acerca de Elias, porque os irmãos sabem que Elias, o profeta, ele não morreu, ele foi direto para o céu. Então havia sempre aquela ideia de que ele poderia voltar a Elias. Então alguns dizem: olha, é um profeta, é Elias. E ainda outros dizem: ele é um dos profetas. E essa expressão que ele fala, é um dos profetas, é interessante, porque havia muitos entendimentos acerca de Jesus, e, em geral, tirando os fariseus, as pessoas não falavam mal de Jesus, diziam: não, ele deve ser no mínimo um profeta. E se você pegar ainda hoje, as religiões, elas têm uma ideia acerca de Jesus que não é, digamos assim, pejorativa. Se você pegar no judaísmo, Jesus é um profeta. Se você pegar no islamismo, e aí pegando as 2 grandes religiões monoteístas, no islamismo, Jesus está no Alcorão, ele é um profeta. Se você pegar nas religiões de mistérios, espiritismo, essas outras religiões de matriz africana, todas essas religiões espiritualistas, Jesus está presente também. Mas em todas elas, é como se a gente engrossasse esse mingau acerca do que os outros dizem quem Jesus é. Os irmãos compreendem? Então, é como se Cristo perguntasse agora: quem dizem os homens que eu sou? Alguns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem profetas, outros dizem um espírito iluminado, outros dizem um bom mestre, outros dizem uma luz, outros dizem que é uma pessoa que reencarnou em sucessivas reencarnações e encontrou uma maturidade alta, outros dizem que é isso, outros dizem que é aquilo. Então, os conceitos acerca de Jesus são inúmeros, e a cada dia surge uma religião nova, e religião que se preze não vai desmerecer Jesus. Nenhuma religião vai ser contra Jesus. Pode observar. Já observou isso?
tirando o satanismo, que aí já é demais, mas as infinitas religiões, por assim dizer, elas sempre têm alguma ideia carinhosa, porque dizer que Jesus era João Batista, era Elias, eram os profetas, era uma maneira carinhosa, era uma maneira até de colocar Jesus Cristo em um pedestal. Então assim também é hoje. O que os outros dizem quem é Jesus? As pessoas do seu círculo social, se você perguntar quem é Jesus, o que é que ela vai responder? Ele é um bom homem, ele foi um bom homem, ele, uma pessoa que veio trazer a paz, uma pessoa que veio trazer uma notícia de paz, uma pessoa que veio mostrar que deveria viver pelo amor. Alguns vão dizer que Jesus Cristo era um revolucionário, era um líder político que veio por uma causa e morreu pela causa, pelo Império Romano. As ideias, eu não posso enunciar aqui as possibilidades, porque são muitas. Mas sabe o que é interessante? Para nós não importa. Para nós não importa o que os outros dizem, quem é Jesus. Para nós o que importa, a segunda pergunta de Jesus, em Marcos 8, ele vai dizer, no verso 29, e vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Não importa o que as religiões dizem, não importa o que o seu vizinho diz, não importa o que o seu parente diz, não importa o que o seu chefe diz, o que importa é, quem sou eu para você? Aí então Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí a pergunta é, maravilha, isso aqui é maravilhoso, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora perceba aqui, queridos, perceba que o mingau vai engrossar. A declaração de Pedro foi excelente, foi cristológica, foi cristocêntrica, foi teológica, bibliológica, e tudo lógico que você pensar por aí. Então, primeira coisa, percebam agora a questão, primeira coisa, a confissão de fé do apóstolo Pedro eliminou milhares e milhares de falsos ensinamentos acerca de Jesus. Então, preste bem atenção, os falsos ensinamentos de Cristo, a gente já passou, então o apóstolo Pedro já percebeu, já captou qual é a ideia, mas precisamos afunilar, veja, Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, parabéns Pedro, você passou, no primeiro teste, mas na sequência, queridos, e é interessante isso, no que a palavra do Senhor nos ensina, na sequência, diz que Cristo começou a ensinar, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e em 3 dias ressuscitasse. Ensinamento claro, preciso, sem arrudeio. Cristo vai dizer, olha, tudo bem, vocês já disseram que eu não sou Elias, que eu não sou João Batista, que eu não sou nenhum dos profetas, passou. E ele começou a ensinar, olha, eu vou ser entregue nas mãos dos líderes religiosos, eu vou morrer e vou ressuscitar. E aí, Pedro, meus irmãos, olhou para ele e começou a repreender Jesus. Disse, que é isso, mestre? Não diga isso, que você vai sofrer, que o Senhor vai sofrer. Que história é essa, que você vai morrer? A mesma boca que acabou de confessar que ele é o Cristo, foi a mesma boca que começou a repreender Jesus. Cristo olha para ele e diz, arreda-te de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Aí agora nós entramos numa grande questão. Para sermos seguidores de Jesus, não basta termos uma ideia clara acerca de quem Jesus é. Preste bem atenção. Primeiro requisito, óbvio, é que para você ser seguidor de Jesus, você tem que saber quem ele é. Quem Jesus é? Ele é o Filho de Deus, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, é o Deus cujo Espírito Santo foi lá visitar Maria, e ainda aquela mulher sem nem ter conhecido, nenhum homem achou-se grávida pelo poder do Espírito Santo, é este Deus homem que habitou entre nós. Ok, passou. E agora? E agora, Jesus?
para eu ser seu seguidor, o que é que eu preciso fazer, Jesus? Basta saber isso? Cristo vai dizer, não. Por isso que as pessoas que foram chegando lá, olha, então ele chamou as multidões e os discípulos. Aqui é interessante, porque ele chama aquele público menor e chama também a multidão e diz, olha, se alguém quiser, pega essa palavra, ninguém é obrigado a ser cristão, pega essa palavra. A Igreja Batista, quando surgiu em 1608, um dos princípios da igreja, sabe qual foi da Igreja Batista? Liberdade de consciência. Se você não quer seguir a Cristo, eu não posso lhe forçar. Você não quer seguir a Cristo, eu não posso lhe obrigar. Eu posso morar próximo de uma religião das mais esquisitas que estiverem no mundo. Eu tenho que deixá-los fazer aquilo que eles querem fazer. Eu não tenho que jogar pedra, eu não tenho que falar mal deles, eu não tenho que ser de maneira nenhuma antissocial com esta pessoa, porque Cristo deixa claro, se alguém quiser. Você quer ser cristão? Sim, eu quero ser, eu quero te seguir. Quem sou eu? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Cristo vai dizer, e? Como assim, Senhor? E? Como assim? E, meu querido, porque tem pré-requisitos. Se você quer ser um discípulo genuíno de Jesus Cristo, não basta, olha só o que eu vou dizer aqui, não basta você ter uma ideia correta acerca de quem Ele é, porque até os demônios sabem que Ele é o Deus, o Cristo. Mas o próprio Jesus vai dizer, se fôssemos perguntar, Jesus, para ser teu discípulo, o que é que eu tenho que fazer? Ele disse nesse texto, e o primeiro pré-requisito dele é, você precisa negar a si mesmo. Aí, veja, se um conceito bíblico adequado de quem é Jesus já elimina um monte de gente, a multidão, o negar a si mesmo já vai eliminar um outro tanto. Porque olha o que ele vai dizer, se alguém quiser me seguir e acompanhar-me, negue-se a si mesmo. E o que é, queridos, nesse primeiro desafio, negar a si mesmo, o que é negar a si mesmo? O que significa negar a si mesmo? Primeiro, significa colocar a vontade de Deus antes das próprias vontades e desejos. Repetiu aí o texto? Não. Negar a mim mesmo, já está claro. Não é, eu gosto de genipapo com macaxeira. Aí você vai deixar, é ruim, né, Dário? É péssimo, né? Eu gosto de tomar suco de maracujá, eu gosto de ir à praia, eu gosto de caminhar à praia. Como eu amo o pôr do sol na praia. Então, para ser cristão, eu tenho que negar o pôr do sol. Não. Negar a si mesmo, querido, é negar a todas as suas vontades, desejos, inclinações que são contrárias à vontade de Jesus. Ou Jesus é o Senhor de sua vida, ou você é o Senhor da sua vida. Não há espaço para dois senhores. Isso quer dizer, meus irmãos, preste atenção, que isso envolve atos, isso envolve a minha vida moral, obviamente, tá? Mas isso envolve também pensamentos, ideologias. Veja, se eu tenho um conceito de vida que é contrário ao que Jesus Cristo me ensinou, eu tenho que anular esse meu conceito, eu tenho que anular essa minha ideologia, para que Cristo possa realmente ser o meu Senhor. Então, há muitos cristãos cheios de si, o que é um anacronismo, digamos assim, o que é uma coisa estranha, porque não pode ter cristão cheio de si. Não, olha, mas eu acho que é assim, não, mas eu acho que é desse jeito. Não, meu querido, o que Jesus disse sobre isso? Em matérias diversas, em matérias como família, casamento, aborto. Cristão, pode, meus irmãos, tem cristãos que acham que a gente veio de um macaco. Eu já falei aqui, né? Que a mãe do filho, pai, disse que o filho chegou para o pai,
minha mãe disse que a gente veio do macaco. Aí o pai falou, minha filha, uma coisa é a família de sua mãe, outra coisa é a família de seu pai. Mas negar a mim mesmo, meus irmãos, negar a mim mesmo é eu negar essas coisas loucas, dizer, Senhor, não mais eu, assim, não existe mais o eu. Então, significa colocar a vontade de Deus. Nós vimos pela manhã que o que Deus quer de gente é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mas a gente vive em um cristianismo fraco, é um cristianismo, meus irmãos, sem compromisso. As pessoas não querem mais ter compromisso com a palavra de Deus, elas não querem mais ter compromisso com a igreja de Deus, muito mais negar a si mesmo. As pessoas querem chegar nas igrejas e elas querem ser bem atendidas, elas querem chegar, ter um tapete vermelho, olha, você quer uma água gelada, é natural, ou meia gelada, meio natural, você quer um chá gelado, o que é que você quer? Quer um beijo na face, o que é que você quer? A gente quer ser mimado, e negar a si mesmo, meus irmãos, não dá para isso. E como é que nós podemos, queridos, negar a nós mesmos? Pela oração, pela palavra de Deus, e olhar para o caminho de Cristo, seguir o caminho de Cristo. E por que isso é importante? Porque, meus irmãos, somente quando negamos a nós mesmos, podemos nos tornar verdadeiros seguidores de Cristo. Então, qual é a ideia? Meu querido, quem é o seu Senhor? É você mesmo? Quem é o seu Senhor? É os youtubers que você acessa no YouTube? É o seu professor? Quem é o seu Senhor? Porque quando você fala, olha, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Então, quem é o seu Senhor? É você mesmo. Então, Cristo não é o seu Senhor. Você tem que negar a si mesmo. Eu até fiz uma devocional, está no nosso Instagram, sobre isso, essa semana. Então, não há espaço. Negar a mim mesmo, meus irmãos, é difícil, sabe por quê? Porque é negar quem eu sou, aquilo que eu desejo. E nossa natureza pecaminosa, ela é difícil. Ela é difícil, porque, como Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. Logo, quando você entra no Evangelho, quando você reconhece o Evangelho de Cristo, você vai começar a entender que negar a si mesmo é difícil. E aí, Cristo diz, olha, está disposto a negar a si mesmo? Tô, Jesus. Certeza, Jesus. Quando tiver duas opções, qual que você vai negar? Vou negar a do mundo. Isso me faz lembrar uma história. Disse que uma mãe chegou para um filhinho, acho que ia acontecer a história aqui. Disse, ai filhinho, tem aqui R$2. Uma moeda de R$1 e outra moeda de R$1. R$2, cada uma de R$1. R$1 você vai dar para missões, para Deus. E a outra moedinha de R$1 é sua. Aí a criança, foi brincando, foi para a igreja brincando, brincando, jogando a moeda, jogando a moeda. De repente, uma moeda de R$1 cai no bueiro. Aí a criancinha, logo a moeda de Jesus. Poxa, aí, infelizmente não deu, caiu a moeda de Jesus, fiquei com a minha. Então Cristo pergunta, está disposto a negar a si mesmo? Estou. E agora, Jesus, posso ser seu discípulo? Ainda não. O que é isso, Jesus? O que é que tem ainda, Jesus? Tem que tomar diariamente a sua cruz, e essa é pesada. Se achava que estava difícil de engolir, agora vai ficar pior, meus irmãos. Se negar a si mesmo, aos seus mimimis, negar os seus desejozinhos, negar as suas questões, era difícil, agora ficou pior, porque perceba agora o seguinte, são estágios. O que é negar a mim mesmo? É eu comigo mesmo. É eu brigando comigo mesmo. Eu não quero ir para a igreja hoje. Domingo, dia do Senhor. Senhor, é eu comigo mesmo. Senhor, eu queria fazer isso, eu queria tanto mentir para me safar daquela confusão. Senhor, eu queria furtar. Senhor, eu queria fazer aquilo. É eu comigo mesmo. Mas o segundo pré-requisito é externo. É o que os outros podem fazer com você por causa da sua fé em Cristo Jesus.
Se você não vence você nesse discipulado, você não estará disposto a vencer o mundo. Porque nós temos que vencer a natureza pecaminosa e o mundo. Só que você é muito mais fácil, digamos assim, se você for colocar nesse estágio, porque é você com você mesmo. Você pode orar, você pode jejuar, você pode cair no chão, pode gritar, sei lá, tem gente que faz assim, né? Está liberado. Você pode fazer um monte de coisa, mas e quando é o outro? Estamos falando aqui, queridos, de uma coisa muito, muito, muito séria, que é a perseguição cristã, a perseguição religiosa. Tomar a sua cruz, o segundo desafio, meus irmãos, tem esse esquemazinho desse mapa mental. O que é tomar diariamente a sua cruz? Cruz simboliza o quê? Sacrifício. Cruz simboliza sacrifício. Jesus nos chama para seguir o seu exemplo de sacrifício, tomando a sua cruz diariamente. Quem vai dizer isso é Mateus. Tome a sua cruz diariamente. Tomar a nossa cruz significa sofrer, enfrentar dificuldades, ou até mesmo ser perseguido por amor a Cristo. Isso é tomar a cruz. Terceiro, a cruz representa uma tomada de decisão. Tomar a nossa cruz nos leva a escolher a vontade de Deus em vez do próprio desejo. Então, pega o estágio inicial de negar a si mesmo e você segue adiante. E tomar diariamente a sua cruz é uma escolha, desde o princípio, não é assim? Se alguém quiser me seguir, não é obrigado não. Não. Você não precisa seguir Jesus. Agora, já sabe, né? Do final. Queridos, para os irmãos terem uma ideia, meus irmãos, precisamos aprender muito nesse aspecto. Meus irmãos, a gente está vivendo uma vida, um cristianismo, que quando um pai vê um jovem na igreja, às vezes o jovem está ali, com a cabeça em tudo quanto é canto, mas o pai, só vendo o filho ali na igreja, uma vez por outra, o pai já fica tão alegre, porque a gente está num momento de tanta mediocridade espiritual, que qualquer migalha, a gente fica satisfeito. Quando que Cristo nos chama, é para sermos discípulos. Discípulos, meus irmãos, que estão dispostos a negar a si mesmo, e até a tomar a sua cruz. Nós, irmãos, vivemos em um mundo muito tranquilo, mas se nós olharmos para a história da igreja, nós vamos ver como é difícil, e ainda hoje, em países fechados, como é difícil a gente seguir a Cristo. Hoje mesmo, pessoas que dizem sim para Jesus, são perseguidas, são levadas para a prisão, têm seus bens saqueados, tão somente para confessar o mesmo Jesus que você confessa. Quero contar uma história. História de duas irmãs. Uma chamava-se Perpétua, a outra chamada Felicidade. Não é uma história da carochinha, é uma história verídica. O grande teólogo da antiguidade, chamado Tertuliano, catalogou muito bem essa história. E essa história se difundiu muito na história da igreja, em grego e em latim. Tamanha era a popularidade dessa história. Essa história se passa em Cartago. Cartago fica no norte da África, na Tunísia atual. O ano, nasce uma mulher chamada Perpétua, no ano de 172, ali na Tunísia. Perpétua era uma mulher rica. Perpétua era uma mulher de posses. O pai de Perpétua era um homem, um alto oficial. Eles tinham vários servos. Dentre esses servos, uma se chamava Felicidade. Eles tinham também outros servos. E esses servos, meus irmãos, eles ouviram a palavra de Deus e eles disseram sim ao chamado de Jesus Cristo.
E nesse chamado do Senhor Jesus, eles aceitaram, disseram sim. Só que, preste bem atenção, Perpétua e Felicidade viviam num momento em que não era permitido exercer a fé cristã. Perpétua era uma mulher rica, ela se casou e teve um filho, um bebê. Felicidade era serva de Perpétua, junto com outros. Eu estou aqui querendo pegar o nome porque é um nome esquisito deles, mas os outros que também foram junto ali nessa, que se converteram, eram a Saturnino, Saturo II, eu sei, não é nome bonito, mas eram nossos irmãos, né? Saturnino, Saturo II, Revogato. Esses também eram servos, e que na casa de Perpétua, uma pessoa foi lá discipular, evangelizar, fazer um RD lá, um pequeno grupo, e eles creram no Evangelho. Detalhe, o imperador da época chamava-se Sétimo Severo. O nome Severo é o que vocês estão imaginando mesmo. Sétimo Severo, então, faz uma lei proibindo o cristianismo. Mas uma pessoa foi lá discipular na casa de Perpétua. Perpétua, então, meus queridos, nessa época, já tinha falecido o esposo dela, era uma mãe solteira que tinha um bebê. O esposo dela tinha acabado de falecer e ela conheceu a Cristo. E então eles foram batizados, só que não permitia o cristianismo, não sabemos quem, como, onde, mas ela foi denunciada, e Perpétua foi presa, junto com Felicidade e os demais daquela casa, e levaram Perpétua, meus irmãos, para uma masmorra, levaram ela, diz o historiador, que levaram ela para um lugar muito úmido, e ela então levava o seu pequeno filho, para amamentar aquela criança, e então 2 diáconos da igreja local, detalhe, oculto, porque naquela época não podia dizer que era cristão, você não saia dizendo eu sou cristão, mas uma vez descoberto, então 2 diáconos influentes falaram, deram um jeitinho e conseguiram levar Perpétua para uma área mais acima da prisão, uma área que tinha mais iluminação, e Perpétua ali amamentava o seu filho. O pai de Perpétua fez de tudo para ela negar a sua fé. De tudo para negar a sua fé. Conta os historiadores que ele chegou a fazer uma passeata com pessoas para tentar dissuadi-la a negar a sua fé, e ela persistiu firme. Junto com ela, Felicidade. Só que no caso de Felicidade tem um detalhe, ela estava grávida de 8 meses de uma menina. E conta a história que ela estava naquela prisão, e ela começou a entrar em dores de parto, e os soldados começavam a tirar onda com ela, dizendo, se você está doendo agora, imagine quando chegar na arena. E ela tem uma frase maravilhosa, ela diz, olha, eu estou sofrendo agora, mas quando eu chegar lá, aquele que já sofreu por mim, completará a sua obra em mim. Meus queridos, Felicidade deu luz a uma menina, 2 dias antes de ser levado para a arena. Uma irmã da igreja, obviamente em silêncio, não disse que era da igreja, mas sempre existiu a igreja, uma irmã da igreja adotou aquela criança, e ela ficou extremamente feliz pela graça de Deus, de poder ter dado à luz 2 dias antes. E então no dia do julgamento de Perpétua, Felicidade, por ser serva, nem teve direito a um julgamento, escrava. Num dia do julgamento de Perpétua, o procurador ou governador, chamado Hilário, ele então diz para ela, Perpétua, respeite os cabelos brancos de seu pai, e respeite a juventude do seu filho,
E a palavra foi: sacrifica aos deuses. A expressão é: adore os deuses e negue esse Cristo. Perpétua então olha para o procurador, olha para o pai, olha para o pequeno filhinho dela no colo ali do pai ou de algum criado, e olha para todos e diz: não, eu sou cristã, eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus, Ele é o meu único e suficiente Salvador da minha vida. E o procurador diz: está feito, sentenciada à morte. E elas duas são levadas para uma arena, a arena de Cartago. Lá elas foram jogadas às feras. Os detalhes variam, mas os outros rapazes também foram sentenciados. O discipulador foi sentenciado à morte. Morreu quem fez o estudo, morreu elas depois de serem batizadas. E alguns foram levados para vários tipos de feras. Tem até urso, segundo os relatos. Diz que um deles prenderam numa parede, numa caixa de madeira, e o urso foi lá brincar com ele, dilacerando os órgãos dele. E enquanto aquela multidão enfurecida gritavam: essa era a arena. E nem era o Coliseu isso, era a arena de Cartago. Copiavam o Coliseu. E essas mulheres entraram entoando, no caso de Perpétua, entoando os salmos. Perpétua, ela registrou tudo isso em um diário. Pode pegar na internet depois. Ela registrou todo esse processo em que ela foi presa, que ela foi julgada e que ela foi condenada. Inclusive ela teve algumas visões, enfim, lá na masmorra. Esta mulher, meus queridos, ela demonstrou na prática que ser seguidora de Jesus não é brincadeira. A gente vive um evangelho que as pessoas estão brincando. As pessoas não querem compromisso, não querem nada. Vem uma mulher dessa, 22 anos. O filhinho recém-nascido que ainda mamava. E aí, na época, o conhecimento da época, diz Tertuliano que pela graça do Senhor a criança deixou de mamar. Misericórdia do Senhor. Deixou de mamar e começou a comer as comidas. 22 anos, uma mulher rica, uma mulher da alta sociedade, com um filhinho recém-nascido para criar. Mas se você não ama Jesus mais do que a mãe, pai, filhos, Cristo vai dizer que você não é digno dele. Os irmãos estão compreendendo que seguir a Cristo não é brincadeira? Os irmãos estão compreendendo que seguir a Cristo exige, além de negar a si mesmo, estar disposto a sofrer pelo Evangelho? A gente conversa com as pessoas, fala do Evangelho para as pessoas, fala que elas têm que crer em Jesus, que têm que abandonar o pecado. Elas dizem sim, vêm para a igreja, mas vive uma vida dissoluta, vive uma vida, sem sentido, não tem espiritualidade, não mergulha na fé, como nós vimos pela manhã, não tem prazer na palavra de Deus. Quando chegar a dificuldade, querido, como é que você vai passar por a dificuldade? Como é que você vai passar pela prova? Você nem nega a você mesmo. Quando chegar no segundo estágio, que é sofrer pelo Evangelho, oremos para que o Brasil não passe por uma perseguição religiosa. Alguns chegam a dizer o contrário, mas não é bíblico. Não temos, meus irmãos, que orar para ter perseguição, por favor. A Bíblia fala o contrário. Paulo fala para Timóteo, para orar para termos dias de paz, que isso facilita muito a evangelização. Mas temos que estar dispostos a, se a adversidade vier, nós permanecermos firmes. E agora vem um terceiro pré-requisito. Eu tenho que negar a mim mesmo. Tomar a minha cruz não é hoje nem amanhã, é diariamente. E agora eu preciso permanecer no caminho. Queridos, precisamos permanecer. Ele diz, olha, siga-me. Seguir Cristo não é uma questão meramente intelectual. Estamos, irmãos, transformando Jesus em uma espécie
de ideologia. Basta eu entender que Cristo é real, que já serve. Meu filho, Cristo não está chamando simpatizante. Cristo não está chamando pessoas que sabem que Ele é Jesus, que Ele é Deus. Ele está chamando discípulos para segui-lo. E nesse seguir, você tem que permanecer. Permanecer, meus irmãos, no caminho envolve o quê? Permanecer no caminho envolve dificuldade. Por quê? Porque o caminho é estreito. Jesus disse que Ele é o caminho para a vida, que esse caminho para a vida é estreito e difícil de seguir. O caminho é estreito. Por que o caminho é estreito? Porque o mundo é largo. Para eu não ser cristão, o que é que eu preciso fazer? Nada. Basta ficar onde você está. Basta continuar pensando o que você pensa. Basta continuar vivendo o que você vive. Não precisa fazer nada. Mas para ser cristão, você precisa andar por um caminho estreito. Ideologias têm surgido, meus irmãos, nesse tempo. Nesse tempo, queridos, estamos sendo alvos de ideologias infernais que têm assolado a vida da igreja. Espíritos malignos, que não é possessão, esqueça isso. Claro que tem possessão, mas quando a Bíblia fala que espírito disso, espírito daquilo, está falando de falsos ensinos, de heresias, que têm entrado na vida das igrejas, que questionam os milagres de Jesus, que questionam a Bíblia, a palavra de Deus, questionam um monte de coisa. Para muitos desses liberais, quando você retira, o que fica é quase nada na Bíblia. O caminho é estreito, você vai precisar dizer não, você vai precisar desviar-se, você vai precisar negar o seu desejo, você vai se sentir só. Às vezes você está em um local de trabalho, numa escola, em que os seus coleguinhas vão fazer um aniversário, vão fazer a comemoração e não vão lhe chamar, e você vai ver na rede social, no Instagram, o pessoal tirando foto, comendo churrasco, e você não foi chamado. Por que você não foi chamado? Porque você é cristão. Você, na cabeça deles, você é uma pessoa esquisita, você é uma pessoa retrógrada, e você pode com isso se sentir só. Quando isso acontecer, lembre das irmãs Esperança, da irmã Esperança. Lembre das pessoas que sofreram, que sofrem pelo Evangelho. Lembre da irmã Perpétua. E quando isso acontecer, queridos, agradeça a Deus. Se pessoas lhe excluem, se pessoas não querem mais a sua amizade, se pessoas não querem mais falar com você porque você é cristão, não porque você é chato, enxerido, não paga, não, aí não, né? Pedro vai dizer, não sofra ninguém porque é veaco, é briguento, não, é diferente. Mas se você sofre porque você vive o Evangelho, não se envergonhe. Então, se é estreito, meus irmãos, esse caminhar vai exigir esforço. É preciso persistência e disciplina para permanecer no caminho de Cristo. Meus irmãos, bote na sua cabeça, nós estamos em uma jornada que é contra nós. Nós estamos remando contra a maré. Nós estamos em um sistema que é contra nós. Nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne, que sou eu, e o diabo. Esses 3 contra nós. E você, que é a natureza pecaminosa, para onde você vai, você leva ele. Você dorme com a sua natureza pecaminosa. Você acorda com a sua carne. Você caminha com ela. Você liga a televisão, é o mundo. Você lê um livro, é o mundo. Você vai no YouTube, é o mundo. E em tudo isso tem um maestro dizendo aqui, ali, vou mandar uma tentação para fulano diferente, vou mandar uma tentação para Beltrano diferente. Precisamos, meus irmãos, ser firmes em nossos princípios e valores cristãos. A juventude tem perdido isso. Nós temos vivido tempos e tempos difíceis. Hoje em dia, meus irmãos, um casal jovem, não há diferença entre um casal jovem e um casal, um cristão, um casal de cristãos jovens, e um casal jovens que não é cristão. Jovens cristãos hoje vivem maritalmente com suas namoradas. O divórcio no meio cristão já está igual ao não cristão.
Hoje os cristãos entram em profissões por causa de dinheiro. O dinheiro é que é o Senhor, dinheiro. Devo fazer qual curso no vestibular, no Enem? Hoje não há mais diferença. Hoje os nossos jovens, a gente se louva a Deus se eles não fizerem muita besteira. E Cristo nos chama para sermos sal da terra e luz desse mundo. Como as pessoas olharão para nós e verão em nós Cristo? Como? Mas também, meus irmãos, permanecer exige dependência. Tudo isso nós só conseguiremos com Deus em nosso lugar. Então, quais são os pré-requisitos? Primeiro, qual foi? Então, graça e paz, igreja. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Sobre como ser, vou ter que repetir. Eu vou ter que zerar o sermão. Primeiro pré-requisito qual foi? Segundo, tomar a sua cruz. E o terceiro, permanecer, que é segui-lo. Aí você pergunta, qual a recompensa de fazer tudo isso? Não é melhor a gente abraçar o mundo, viver esse mundão aí com toda intensidade? Qual a recompensa pela renúncia? O próprio Jesus vai dizer: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. O que é salvar a sua vida? É viver como na galera, é viver conforme os princípios desse mundo. É como alguém dizer, fulano você é tão novinho, já ouviram isso? Fulano você é tão novinho e já é cristão, já é crente, já é não sei o que, não é assim? É como se a gente estivesse sofrendo, chegasse aqui na igreja e o pastor ficasse espetando vocês, isso é quarto diabo. E a gente fica nesse negócio dizendo, não, meu querido, o melhor caminho, o melhor lugar onde eu poderia estar é com meu Senhor Jesus Cristo. Eu não estou obrigado, eu quis ser cristão. Lembra da primeira parte de Jesus, do versículo? Quem quiser. Eu quis e quero ser cristão, ninguém me obrigou. Aí você pode dizer, quem aqui está, e os pais já são cristãos há muito tempo, você pode dizer, meus pais foram um instrumento do Senhor para a minha vida, mas eu que quis. Até porque tem quantos aí nesse mundão de Deus, que nasceram nas igrejas, mas não estão mais aí nas igrejas. Então, eu que quis. Então Cristo diz, olha, quem salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa, aí meus irmãos, agora é isso, ou você pega isso, ou você tem que escolher, qual a sua escolha? Mas quem quiser perder a sua vida, o que é perder a sua vida? É negar a si mesmo, é estar disposto a sofrer pelo evangelho, é caminhar pelo caminho estreito. Se você fizer isso, você a salvará. Pois que adianta ao homem, ou a mulher, ganhar o mundo inteiro. O que é ganhar o mundo inteiro? Imagina uma pessoa que não é cristã, está nem para o evangelho, mas aí agora, ó, na cabeça dele, está ganhando a vida, né? Faz o que quer, que dá na telha, sai vivendo a vida totalmente pecaminosa. Na cabeça dele isso é vida. Na cabeça de Jesus, perderá a sua alma. Que adianta? Pois o que o homem poderia dar em troca de sua alma? É uma escolha. Se você quiser ganhar esta vida, viver para o mundo, perderá a sua alma. E o que é perder a sua alma, queridos? É você morrer eternamente. Meus queridos, precisamos compreender que a palavra do Senhor é séria. Por isso nós temos duas possibilidades. Quais são as possibilidades? Primeiro, eu nego a mim mesmo, ou vivo para mim mesmo. Eu tomo a minha cruz, ou eu vou ignorar a cruz. Eu vou seguir a Cristo, ou eu vou seguir o mundo. Eu vou perder a vida, na perspectiva deste mundo, ou eu vou ganhar a vida aqui neste mundo. Ou eu ganho a alma, ou eu perco a minha alma. Ou eu participo das recompensas celestiais e tenho a vida eterna, ou eu recebo a ira de Deus. Meus queridos, se você escolher esta parte daqui, vai ter isso aí. Qual o seu testemunho? Quem você escolhe? Você quer ser discípulo de Jesus?
quer permanecer como discípulo de Jesus, não me venha com um discipulado meia boca não, porque quem comigo não ajunta espalha desse Jesus. Ou você é ou você não é. Cristo vai dizer: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, que acha que está ganhando a sua vida, que acha que está curtindo a sua vida, eles não estão curtindo a sua vida. Essa geração é uma geração pecadora e adúltera. O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Queridos, haverá o dia de julgamento. Jesus voltará. E quando ele voltar, quem perdeu a sua vida, no sentido de renunciar, de tomar a cruz e de permanecer, receberá do Senhor Jesus aquela deliciosa frase: vinde, benditos de meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado. Mas aquele que brincou de ser cristão, mas aquele que brincou com o evangelho, que achava que podia enganar a Deus, não negou a si mesmo, pelo contrário, viveu uma vida de pecado, uma vida de hipocrisia, um hipócrita, um fantoche espiritual, um ator espiritual, pessoas que não estavam dispostas a passar um tiquinho de nada por amor a Cristo, só queria tomar vantagem, no final receberá aquela palavra dura, na qual Cristo se envergonhará de você e dizerá: eu não lhe conheço. Quem é você? Eu não lhe conheço. Aparte-se de mim, malditos, vocês que praticam a iniquidade. Aí você pode dizer: Jesus, mas eu era da igreja do Augusto Franco. Jesus, eu era da igreja tal. Jesus, eu desde menino. Jesus, eu em teu nome eu expulsei demônios. Jesus, em teu nome eu evangelizei. Jesus, em teu nome eu participei. Jesus, de atividades, até para a viagem missionária eu fui. Jesus Cristo, em teu nome, Jesus, eu até discipulei pessoas. Jesus, em teu nome eu fiz maravilha. Jesus, ele vai dizer: eu não lhe conheço. Meus irmãos, precisamos entender que esse é o versículo que define quem é cristão e quem não é. Não basta você dizer: eu creio em Jesus, do ponto de vista subjetivo. A sua vida precisa refletir as marcas do verdadeiro evangelho. No Brasil todo mundo é cristão, até papagaio. Tá assim, papagaio que canta a música cristã. Nunca viu não? Tem vários. Papagaio cristão. Há um monte de gente que diz que é cristão e fala com defunto. Está assim de gente. Está assim de cristão, meus irmãos, que diz que é cristão e fala com cosmos, vive uma vida desregrada, não tem compromisso com o evangelho. Não vos enganeis, com Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, semear, ele colherá. Afastemos, meus irmãos, de nós toda marca de um falso evangelho. Vamos viver para Cristo, vamos aproveitar a Cristo, vamos nos aproximar mais de Jesus, vamos ler mais a palavra de Jesus, vamos louvar mais Jesus, vamos nos envolver mais no ministério de Jesus, vamos ter, meus irmãos, mais comunhão com Jesus, porque isso o fortalecerá para você negar a si mesmo, e quando for a oportunidade, você carregar a sua cruz, e a você permanecer, porque a palavra do Senhor diz que aquele que permanecer até o fim, aquele que permanecer até o fim será salvo. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos ler juntos esse versículo. Todos juntos? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Feche seus olhos nesse momento. Queridos, eu quero que você compreenda o que nós acabamos de ouvir. Você tem vivido uma vida
que de fato está de acordo com as marcas de um verdadeiro cristão? Você tem negado a si mesmo? Você tem vivido uma vida que testemunha de que você é cristão? Você está disposto a sofrer pelo Evangelho? Como está a sua vida, querido? Nós já vimos aqui que com Deus não se brinca. Precisamos buscar viver uma vida digna do Evangelho. Se você não estiver disposto a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz, que é estar disposto a sofrer por Cristo, você não é cristão ainda. Compreenda isso em nome de Jesus. Você pode saber versículos de cor, você pode saber cantar hinos, cânticos, mas isso não faz de você um cristão. O que faz de uma pessoa ser cristã é uma compreensão bíblica acerca de quem Cristo é e, como ele mesmo ensinou, está disposto diariamente a negar a si mesmo, a crucificar a sua própria carne, a estar disposto a levar a sua cruz e a permanecer neste Evangelho. É pelas obras que nós saberemos se de fato nós temos fé. Não adianta dizer que tem fé, eu tenho fé, se as suas obras, se a sua vida prova ao contrário. Então, silenciosamente onde você está, converse com Deus agora. É só você e Deus. E Deus lhe ouvirá. E em nome de Jesus, faça uma autoanálise e veja como está a sua vida. Se você não é cristão, entregue sua vida a Cristo, esse é o momento. Se você já é cristão, corrija o que tem que ser corrigido. Mude sua vida, refaça a sua vida. A crucificação, meus irmãos, da nossa vida é tão forte, que o próprio Cristo vai dizer: se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o e lance fora, porque é melhor entrar no céu com um olho só, do que com os dois olhos ser lançado no inferno. Isso não quer dizer que eu tenho que arrancar o meu olho, literal. Quer dizer que eu tenho que levar em tamanha consideração a minha relação com Deus, que se há alguma coisa em mim que é contra o Evangelho, ainda que seja algo tão importante como um olho, simbolicamente, eu terei que largar fora. Se a tua mão, continua Jesus dizendo, te faz pecar, arranque sua mão. É melhor entrar no céu com uma mão só, do que com as duas ser lançada no fogo do inferno. Cristo está nos chamando para uma renovação de vidas, para que vocês possam mudar a postura de vocês como cristãos, de todos nós como cristãos. Cristo nos chama essa noite para nos dedicarmos a Ele, a adorarmos a Ele em espírito e em verdade, a buscarmos a Ele com intensidade, com espírito de adoração. Cristo nos chama para uma renovação em nossas vidas, não para sermos cristãos apenas nominais, culturais, não, é para sermos cristãos genuínos, que negam-se a si mesmos, e que se diante das perseguições, das dificuldades, não negam. Deus nos chama para sermos cristãos como perpétua e felicidade, que não disseram, não largaram do Evangelho, mas mesmo diante da morte, elas confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. Coloque diante do Senhor e diga: Senhor meu Deus, age em minha vida, Pai. Retira de mim todos os elementos de uma fé superficial e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ore ao Senhor, diga: Senhor, me dê mais fome de Ti. Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu quero corrigir a minha vida. Senhor, eu quero ser mais santo. Eu quero ser mais parecido com o Senhor Jesus. Senhor, me modifica, me transforma para a Tua glória e para a Tua honra. Ore agora, silenciosamente, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos reafirmar
Tua igreja aqui presente, Pai, nós queremos reafirmar que nós confessamos a Ti como nosso único Senhor e Salvador de nossas vidas. Os outros dizem tantas coisas sobre o Senhor. Os outros dizem que o Senhor é isso, é aquilo, é o Espírito, tanta coisa. Mas nós confessamos que o Senhor é o Deus que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que morreu na cruz em nosso lugar, e que ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a nossa confissão, Pai. Mas como nós ouvimos aqui, Pai, precisamos agora mostrar, provar na prática que somos do Senhor, e que o Senhor nos ensinou esta noite, é que precisamos colocar o nosso eu no Teu altar, para que ele possa, ó Deus, ser sacrificado diante do Senhor, como Paulo nos ensinou: fui crucificado com Cristo. Então, Pai, nós queremos aqui crucificar o nosso orgulho, nossa vaidade, crucificar, Pai, toda a nossa vida que é contrária a Ti. Queremos crucificar todo o nosso eu, crucificar, Pai Santo, toda a nossa vida que muitas vezes não tem agradado ao Senhor. Nós queremos negar, ó Deus, a nós mesmos, para que o Senhor nos encha. Como pode o Senhor nos encher com o Teu Santo Espírito, se já estamos cheios de nós mesmos? Por isso, Pai, nós queremos nos esvaziar, para que o Teu Santo Espírito nos encha e nos encha, para transbordarmos o Teu Espírito para as outras pessoas. E pela Tua graça e misericórdia, Pai, nós vamos permanecer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e nenhuma condenação há para nós que estamos em Ti, Cristo Jesus. Por isso, Pai, vivifica a Tua igreja, vivifica o Teu povo aqui presente, para que possamos, ó Deus, sermos cristãos genuínos, que negam a si mesmo e tomam a sua cruz diariamente, e cujas pessoas veem em nós as marcas do Evangelho. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos louvar.